é, o Diogo, no turismo da África do Sul, e também com o Fernando, da South African Airways, que vão trazer as novidades do destino para a gente. Diogo, então, pode começar a apresentação. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Agradeço a presença de todos. Sou o Diogo, trabalho com o turismo da África do Sul há 13 anos e hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês ah, do porquê escolher a África do Sul, né, para viajar, para oferecer para os seus clientes, para os seus passageiros. Ah, Eu já fui mais de 30 vezes para a África do Sul, desde 2012, então eu tenho um conhecimento vasto do destino, mas mesmo assim não conheço tudo, né? É impossível conhecer tudo porque são muitas coisas novas, coisas que abrem, que fecham, novidades que a gente tem no destino, mas vou tentar, de alguma maneira, aqui trazer esse conhecimento para vocês, para que possa facilitar no momento de vocês conversarem com os clientes. Trazendo informações gerais aqui para vocês de como chegar. O Fernando depois vai falar um pouco mais sobre a South African Airways, mas hoje eles voam 4 vezes por semana para a África do Sul, saindo desde Guarulhos, 2 voos para Joanesburgo e 2 voos para Cape Town. Pessoal, vocês podem fechar o microfone, por gentileza? E eles vão começar a partir de outubro ou novembro, o Fernando depois fala melhor, mais 2 voos para Joanesburgo. Eu vou parar em algum momento a minha apresentação também para vocês tirarem dúvidas, tá? Sobre o que eu estou falando. Então, eu abro aqui para dúvidas e vocês podem fazer essas questões para mim, caso vocês a tenham. O continente africano é bem vasto, né? São 54 países no total. E por que que eu trago sempre esse mapa aqui para a gente? A África do Sul tem, digamos assim, uma dificuldade a mais do que os outros países, porque o país tem quase o nome do continente, né? Então, muita gente fala, eu vou para a África, eu vou para a África, e aí as pessoas não sabem para qual país da África vai, e muitas vezes é para a África do Sul, né? E por que que eu acho que eu peço sempre que a gente sempre pontue como África do Sul, fale o nome completo, né? A gente, como brasileiro, tem esse costume de reduzir um pouquinho, reduzir os nomes das coisas. Então, o grande problema da gente reduzir como África, o nome da África do Sul, é porque se a gente tem algum problema em algum outro país, um problema político, por exemplo, que as pessoas se assustam com isso, acaba que contamina todo o continente e principalmente a África do Sul, porque tem um problema, às vezes, na Argélia, no norte da África, super distante da África do Sul, e a gente acaba não sabendo exatamente onde é. Por isso que eu acho que isso é uma das coisas importantes, é que a gente sempre pede para os agentes falarem o nome completo do país. Aqui é só para dar uma ideia do tamanho do continente africano, né? Os países que caberiam ali, inclusive boa parte da Europa caberia dentro do continente africano, junto com Índia, China, México e Estados Unidos, para dar uma ideia para vocês. E aqui, ao sul do continente africano, a África do Sul, que são 9 províncias, com uma curiosidade, tem o Lesoto aqui, que é um país no meio da África do Sul, isso é bem curioso, e ali ao nordeste também, Eswatini, que é outro país que está bem coladinho, não está fechado pela África do Sul, mas também está bem coladinho junto com Moçambique. Hoje a gente tem a moeda valendo 30 centavos de real, então a nossa moeda é mais valorizada na África do Sul. Isso ajuda bastante comparando com Estados Unidos e Europa, por exemplo, o custo-benefício dentro da África do Sul, o custo diário é bem mais barato do que você viajar para os Estados Unidos ou para a Europa. Fuso horário, eles estão 5 horas na nossa frente. E as principais as capitais são Pretória, Executiva, Cape Town, Legislativa e Bloemfontein, Judiciária. São 3 capitais. Aqui são os principais aeroportos, principalmente o de Joanesburgo e de Cape Town, que é onde nós temos a chegada da South African Airways. São voos curtos para lá, o Fernando depois vai falar a distância, a quantidade de horas que leva. Mas também tem o aeroporto de Durban. Durban é uma cidade onde tem a maior feira de turismo na África do Sul, que é o Indaba, que acredito que alguns de vocês já devem ter ido. E os aeroportos no Kruger também, para fazer a ligação para a parte do safari. Lembrando que o Kruger não é o único lugar onde dá para fazer safari na África do Sul, mas para frente eu explico isso melhor para vocês. Por que escolher a África do Sul como destino para os seus clientes? Eu vou trazer alguns pontos aqui dessa importância, do que dá para a gente pontuar com os clientes para levá-los para lá.
Custo-benefício, como eu já disse, né, a questão do valor do rand, que é desvalorizado frente ao real. Então, a parte de enogastronomia, estou trazendo alguns exemplos aqui. A enogastronomia tem um ótimo custo-benefício. Aqui eu estou colocando o Wine Safari no Waterford, que é uma vinícola na região próxima de Cape Town. A Truth Coffee em Cape Town, que é um dos cafés mais premiados da África do Sul. Então, todas as coisas que a gente vai fazer, comparando com grandes cidades do Brasil, vai ser com certeza mais barato do que nessas grandes cidades. Uma outra coisa que também é bem interessante na África do Sul, que os brasileiros adoram, são os artesanatos, né? O artesanato tem um custo muito bom na África do Sul, e aqui eu trago dois exemplos do artesanato Ndebele e o artesanato Zulu, que são bastante famosos no país. A África do Sul é conhecido como o mundo em um país, a gente sempre fala isso porque você encontra desde cidades a montanhas, a safari, praias, a vida urbana bastante agitada. Aqui eu trago quatro exemplos para vocês, paisagens que são deslumbrantes como Kruger National Park, Hole in the Wall, que é na costa selvagem da África do Sul, Lanreban, que é eh, uma lagoa azul que fica a 2 horas ao norte de Cape Town, e Cape Town que figura muitas vezes entre as cidades mais bonitas do mundo nas principais revistas de turismo. Uma coisa que surpreende os brasileiros quando eles vão para lá é a infraestrutura da África do Sul, né? A gente tem, infelizmente, até hoje, um preconceito muito grande quando a gente fala em África, quando fala em continente africano, e quando as pessoas chegam já nos aeroportos da África do Sul, seja em Cape Town, seja em Joanesburgo, já se impressionam com a qualidade da infraestrutura. Aqui eu trago quatro exemplos para vocês. Waterfront, que é em Cape Town, que é um porto que foi revitalizado no século XIX e hoje é um dos pontos turísticos mais visitados da África do Sul. O Gautrain, aqui em Joanesburgo, à sua direita, é um trem que foi construído para a Copa de 2010 e ele liga o aeroporto de Joanesburgo aos principais bairros da cidade. É um trem super rápido, leva aí menos de 20 minutos para chegar nos principais bairros de Joanesburgo. Os lodges de safari têm uma infraestrutura maravilhosa, onde você nem parece que está no meio da savana. Então, eu também falo disso um pouco mais para frente, um pouco mais detalhadamente. E a Rota Jardim, que é considerada uma das rotas cênicas mais lindas do mundo, com estradas que parecem um tapete, realmente não tem um buraco. Já fiz essa rota algumas vezes e é impressionante. A África do Sul é uma meca dos esportes de aventura. A gente tem desde esportes de mais radicais aos menos radicais, uma escalada, parapente, tirolesa, surf, kitesurf também. Aqui é um salto da ponte Blowcrans, que fica na Rota Jardim. Dá para fazer balonismo, caminhada. Esse Cape Epic, aqui à sua esquerda, é uma das mais famosas provas de ciclismo do mundo e ela acontece nos arredores de Cape Town. Dá para fazer passeio a cavalo também. Vela rafting, snorkeling, em Cape Vidal. Cape Vidal é o nordeste da África do Sul, também dá para fazer snorkeling lá. É uns lugares bem bonitos para fazer isso na África do Sul. E uma maratona que é super famosa também, que acontece em Cape Town, é a Maratona Two Oceans. Muitas pessoas que correm maratonas vão para lá apenas para fazer essa maratona. A África do Sul é considerada, depois de 1994, com o fim do apartheid, considerada a nação arco-íris, porque eles conseguiram unir numa constituição super moderna para a época, todas as tribos, digamos assim, né? Conseguiram unir o país em torno de algo único. E o Mandela é muito responsável por isso. Hoje, a África do Sul, para dar uma ideia para vocês, eles têm 12 idiomas oficiais. O principal deles é o inglês, né, falado em todo o país, mas eles têm o africano também e outras 9 línguas tribais, que são das tribos que vivem ao redor da África do Sul, e eles incluíram também a linguagem de sinais como uma das línguas oficiais recentemente, se eu não me engano, no final do ano passado. Vida selvagem espetacular. Na África do Sul, você encontra uma infraestrutura muito boa para encontrar esses animais no habitat natural deles. E tem não sei se vocês já escutaram falar sobre o termo Big Five, né? O que que é o termo Big Five quando a gente está falando de vida selvagem? O termo Big Five foi cunhado na época da caça na África do Sul, onde os caçadores que caçavam a pé
encontravam dificuldade para caçar grandes animais, ou os animais mais difíceis de serem caçados. Entre eles estão o rinoceronte, o elefante, o leopardo, o leão e o búfalo. A gente pode pensar assim no hipopótamo ou na girafa, que são animais grandes também, mas eles não tinham essa dificuldade. Então foi cunhado esse termo e hoje as pessoas usam muito para falar, é uma reserva Big Five que eu quero ver esses cinco grandes, que são esses animais que eu acabei de mencionar aqui para vocês. A África do Sul também tem uma diversidade de experiências incrível, como eu já disse, né, todas as coisas num único lugar, então a gente tem uma natureza deslumbrante, tem safari em várias regiões, são museus, mercados, festivais de arte, de música, galerias de arte espalhadas por todo o país. E o carro-chefe aí, que muitas pessoas querem fazer na África do Sul, é o safari, eles chamam por lá de Game Drive. Essa foto aqui é uma foto que eu acho interessante para mostrar para muita gente que tem receio de fazer safari, né, sobre a questão de como que a gente consegue fazer um safari num Jeep aberto, né, com esse rapaz, inclusive, na frente do carro. Então, só para mostrar um leopardo ali tranquilamente e o Jeep de safari do lado é, sem causar nenhum incômodo, nenhum problema para o animal. Os principais parques nacionais da África do Sul, eu vou citar alguns deles. Aqui ao lado, Kruger, Pilanesberg, Mahdic, Table Mountain. Lembrando que esses parques nacionais, eles não são todos que você consegue avistar animais, tem muitos parques que são que é apenas de natureza, exuberante, e são parques que foram criados para a proteção da flora e da fauna local. O Kruger, o mais famoso deles, é um parque que tem quase 20 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho de Sergipe, para dar uma ideia para vocês. Ele foi criado em 1898, para proteger, porque nessa época a caça estava descontrolada na África do Sul, e o Paul Kruger, que foi o criador dessa região, ele quis proteger a fauna e a flora do local e criou esse parque. E esse parque foi aberto em 1929 para o público. Então, aqui algumas fotos do Kruger, para dar uma ideia para vocês de como que ele é. Fotos da época também, 1948, por exemplo, aqui, quando existiam apenas tendas, e eles faziam safaris por lá já. E como que a gente chega ao Kruger, né? A gente tem algumas opções. Saindo de Joanesburgo, você tem de 1 hora e 10 a 50 minutos, dependendo do aeroporto que você vai chegar no Kruger. De Cape Town também existem voos diretos, de 2 horas e 40, 2 horas e 25, também dependendo do aeroporto que você vai pousar no Kruger. E de Durban tem esse voo diretamente para Nelspruit, mas também você pode ir até Joanesburgo e depois fazendo escala para chegar nos outros aeroportos. Próximo do Kruger, a gente tem um local conhecido como Rota Panorâmica. Isso aqui para quem vai de carro, só para colocar essa informação que é importante, não precisa só ir de avião para o Kruger, dá para ir de carro também. E chegando próximo para quem vai de carro, a gente sempre oferece a rota panorâmica, que é uma rota com vários pontos de avistamento de natureza exuberante. Aqui eu trago 3 pontos para vocês: o Three Roundabout, o Blood River Canyon, que é o terceiro maior canyon verde do mundo, e a Lisbon Falls tem algumas outras cachoeiras também na região. Então dá para quem vai de carro parar, fazer essas paradas aqui e conhecer esses lugares. E lembrando que não são caminhadas ou trilhas longas para chegar, você consegue chegar de carro bem perto e coisa de 5, 10 minutos andando, você consegue chegar e ter essas vistas aqui que eu estou mostrando para vocês. O Safari no Kruger, como ele funciona? O Fernando, antes de começar aqui o nosso treinamento, ele estava me contando que ele fez esse safari, ele ficou fora do Kruger, numa pousada, num hotel fora do Kruger, e entrou e fez um passeio de um dia, que é o que muitas pessoas fazem. Você fica fora e entra no Kruger para fazer esse passeio. Lá você encontra banheiros, restaurantes, então tem toda a infraestrutura para que você possa ter uma experiência de safari muito boa.
Aqui ao lado esquerdo, eu estou mostrando o mapa do Kruger para vocês. E vocês conseguem ver nessas outras cores, não o verde clarinho, o verde mais escuro ou o cinza, são várias reservas privadas também, que são concessões do governo que foram dadas para iniciativa privada, onde eles exploram, colocando lodges e fazendo o avistamento desses animais também. E aí eu vou explicar para vocês como que funciona já já. Nós temos o Ranger e o Tracker, que são os dois principais guias do Safari. O Tracker é esse rapaz que está na frente do Jeep aqui, e o Ranger é quem fica dirigindo o carro. São duas pessoas que têm um conhecimento vasto de fauna e flora, eles conhecem exatamente o comportamento dos animais, então eles têm muita experiência para saber, por exemplo, que eles podem parar o Jeep nessa distância dos leões e que isso não vai ser um incômodo para os animais. O tracker, ele tem esse nome porque ele fica na frente, olhando fezes de animais, pegadas de animais, para encontrar rastros deles e conseguir encontrar os animais para mostrar para os visitantes. Aqui eu vou falar sobre a safari em reserva privada, que é diferente de fazer safari em parques nacionais. Em reserva privada, normalmente você consegue fazer, o carro pode sair das trilhas oficiais, porque nos parques nacionais, como no Kruger, eu não sei se vocês repararam nas fotos que eu mostrei, existe asfalto, então os carros não podem sair daquela região do asfalto, e nas reservas privadas, principalmente, você consegue entrar mais na savana, na parte mais densa, para conseguir avistar os animais mais de perto. Como que funciona o dia no lodge de safari numa reserva privada? Em geral, você acorda 5, 5 e pouco da manhã, toma um pequeno café da manhã e sai para o seu primeiro safari. Você tem um safari aí de mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia, dependendo do que vocês encontrarem durante o safari. Voltam para o hotel, tomam um bom café da manhã, vão para o quarto, descansam. Tem gente que gosta de ir para a piscina, você pode fazer o spa, pode ver o que a reserva, o que o hotel oferece para você. Depois tem o almoço, volta de novo para o quarto e no final da tarde você sai para o segundo safari, que é o safari do final da tarde para o começo da noite, onde você faz volta em geral, dia já anoitecendo. E no meio dessa pausa da tarde, você tem aqui a foto à esquerda, uma coisa que eles chamam de sundowner, que eles param num espaço da savana, um espaço aberto, onde eles oferecem algum drink, algum petisco para você, então é uma experiência realmente incrível. Aqui alguns exemplos de loja de safari, que, como eu já disse para vocês antes, tem uma infraestrutura excelente, que muitas vezes não parece que você está no meio da savana. E o Boma, que é um dos dia sim, dia não na reserva privada, que é um jantar à luz de velas, que eles servem o braai, que é o churrasco sul-africano, e que é uma comida tradicional da África do Sul. Então, dia sim, dia não, dentro do safari, você vai ter esse jantar. Pilanesberg National Park é um parque que fica relativamente próximo de Joanesburgo. Para quem não tem tempo ou para quem não pode ir até o Kruger, é uma boa opção. São 200 quilômetros de Joanesburgo, aproximadamente 3 horas de carro. É um parque nacional belíssimo também, que você consegue avistar todos os animais. E um outro exemplo aqui é Madikwe, que fica a 4 horas e meia de Joanesburgo, que também é outra opção para quem não quer ir até o Kruger. Pessoal, eu vou fazer uma pausa, querendo saber se vocês têm alguma dúvida. Vocês podem abrir o microfone e perguntar antes de eu continuar. Diego, Gabriela da Live, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. A minha dúvida pontual, é se tu pode falar um pouquinho mais ali do Madiqui. A gente já teve alguns clientes que foram e eu tenho uns clientes que querem fazer, mas perguntaram num primeiro momento sobre o Kruger, mas a gente sabe que todo mundo acaba falando mais do Kruger porque ele é o mais famoso, né? Acho que no primeiro Sim, momento, quando a gente fala em safari, todo mundo remete realmente ao Kruger. Então, se tu puder dar uma pincelada assim, bacana no Maldicos, seria bacana para mim. legal. O Kruger realmente tem essa fama, né? É um parque muito grande na África do Sul, é o maior parque uma reserva de safari do país. Então, acaba que ele
ele tem um nome, né, muito forte. Realmente é um lugar maravilhoso para se fazer safari. Mas tanto Pilanesberg quanto Madikwe, que eu mostrei aqui para vocês, trazendo só esses dois exemplos, mas ele tem outros exemplos de lugares para fazer safari ao redor da África do Sul. Eu não conseguiria me aprofundar em todos porque são muitos, mas são lugares onde você consegue fazer um safari com uma excelência bem parecida com o Kruger. Bem parecida por quê? Porque nem no Kruger, nem no Madikwe, nem em Pilanesberg, em nenhum outro parque você consegue garantir que as pessoas vão ver todos os animais, né? Por que que eu digo isso? Porque o safari realmente é uma, digamos assim, uma loteria, né? Você chega, eu já fiz safari que eu saí na primeira saída, consegui ver todos os animais, e tem safari que você chega na primeira saída e você vê um ou outro só, né? Não dá para saber. Então, por isso que, em geral, a gente também recomenda que as pessoas, para quem gosta muito de vida selvagem, pode ficar muito mais, mas pessoas, digamos assim, querem conhecer, querem fazer o safari uma primeira vez, a gente recomenda ficar ficar 2 noites numa reserva privada ou fazer 2 dias de safari, como no Kruger, esse de você entrar para ficar o dia todo, né? Para você ter mais chance de conseguir avistar todos os animais. Madikwe foi considerada, hoje, eu não sei, faz bastante tempo que eu não vou para lá, mas foi considerada um dos lugares mais fáceis de avistamento de chita, que é o guepardo, né? E isso aconteceu há bastante tempo. Eu não sei hoje como está, porque isso também varia, né? A quantidade de animais que tem nas reservas, porque, enfim, às vezes eles acabam não sobrevivendo por conta eh, dos outros animais maiores, né? No caso, o leopardo e o leão eles têm muitas brigas e tudo mais, mas o que eu sei é que Madic é bem, bem interessante hoje para ver cachorros selvagens, que são esses que estão aqui embaixo. Mas a infraestrutura é maravilhosa, e depois eu posso me aprofundar um pouco mais para você, se você tiver alguma outra dúvida mais específica sobre Madic, eu posso passar meu contato para você e a gente fala no particular para eu poder ir atrás de outras informações que talvez eu não consiga passar para você aqui nesse momento. Não, tá ótimo, te agradeço. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso seguir? Tem uma dúvida assim, tem uma pessoa que levantou a mãozinha aí, se quiser falar. Eu não tô, Nayane. pessoal, eu não estou com acesso ao vídeo de vocês, então preciso que vocês falem, tá? Obrigado. Diogo, Nayane, bom dia. Oi, Nayane, bom dia, tudo bem? A minha dúvida é a seguinte: todos os parques eles têm hospedagem dentro dos parques ou somente o Kruger? Não, a maioria deles tem. Eu não vou te falar aqui todos, mas em geral o que acontece? Os parques nacionais eles são do governo, né? E aí eles têm como se fossem pequenos, eles chamam de cottages, né? Que é como se fosse uma casinha pequena e você consegue alugar essas casinhas para ficar dentro dos parques nacionais. Vou dar o exemplo, por exemplo, do Addo National Park, que fica ali na Rota Jardim. Ah, o Kruger também tem alguns lugares assim, então você consegue. O grande problema é que para conseguir esses lodges dentro dos parques nacionais, você precisa de muita antecedência. Por quê? A África do Sul tem muito visitante europeu e norte-americano. E esses caras, eles têm uma coisa de conseguir fazer o planejamento da viagem muito antes do que, em geral, os brasileiros, né? Então, para conseguir lugares ali nesses cottages, nessas pequenas casinhas que tem dentro dos parques nacionais, é bastante difícil. Mas dá para conseguir sim. E tem, se eu, não- eu posso até depois verificar para vocês o nome do site dos parques nacionais, porque por lá vocês conseguem fazer e verificar quais deles têm, qual é a disponibilidade que eles têm de hospedagem para vocês. Certo. Então, a maioria desses passeios são feitos, a programação é feita com quem está hospedado fora, né? Sai bem cedo e quando Isso. fica lá durante. Aí volta para o hotel, faz o primeiro safari e volta para o hotel de origem? São duas coisas, né? Vou tentar então Sim. voltar aqui um pouquinho. Ah, nos parques nacionais, o que dá para fazer, que eu comentei que o Fernando fez, as pessoas ficam fora do Parque Nacional, em geral, né? Eu não estou falando que não dá para fazer de outro jeito, dá. Elas ficam fora numa pousada ou num hotel fora, e aí elas contratam o próprio hotel. Em geral, tem essas parcerias, as pessoas contratam esse passeio de um dia inteiro no Kruger. Então, o Jeep vai lá, pega você no teu hotel e leva você para dentro do parque. E aí você faz um safari de manhã, depois faz a pausa em geral para o almoço, você está dentro do parque, você não saiu do parque. Você
continua o safari à tarde, e aí você tem um horário para sair. No Parque Nacional, se eu não me engano, é 5 da tarde ou 6, se eu não estiver enganado, você tem que sair Ah, do parque. Então, então, aí você então volta para o esse, seu esse hotel. intervalo de almoço e descanso que você disse, o parque tem essa estrutura. Tem sim. Ah, Mas aí sim, tá bom. a outra parte que eu falei, a outra opção que eu falei, é de reserva privada, quando você fica nesses hotéis de concessão do governo, né? Então é uma reserva Ah, privada tá. que você vai e aí você dorme dentro do parque. Aí é uma outra Ah, história. sim, Você entendi. dormiu dentro do parque, acordou às 5, aí é uma outra história. Você acordou às 5 e Essa que foi minha meia. dúvida. Exato. E aí você acordou às 5h30, tomou aquele pequeno café, sai para fazer esse primeiro safari, volta para o seu hotel, mas você está dentro da concessão, você está dentro da reserva, né? Você não saiu Certo. dali. Você volta e toma um café e continua dentro do hotel. Aí tem o almoço depois do almoço tem um pequeno chá e depois você sai para fazer o segundo safari. Volta, faz o seu jantar e depois dorme dentro do safari. Uma das coisas que eu sempre digo, inclusive para meus amigos, né? Falam, Diogo, mas eu quero ir para a África do Sul, o que que eu faço? Eu falo, olha, e aí vou dar o mesmo exemplo para vocês. Se o cliente puder pagar para ficar dentro de uma reserva privada, eu acho, particularmente, que a experiência é muito mais interessante. Né? Porque você vai estar dentro da reserva, você vai acordar ali, você vai dormir ali. Então, é muito mais interessante. Mas tem gente realmente que não tem condição de pagar porque realmente é um pouco mais caro. E aí você tem essa outra opção, putz, eu quero ver animais de qualquer jeito. Aí você tem essa opção de ficar fora do parque e fazer esse passeio que ele costuma ser bem mais em conta do que a reserva privada. Entendi. Obrigada, Diogo. Tá? De nada. Mais alguém, turma? Eu posso seguir. Diogo, eu tenho uma dúvida, Heitor, aqui da CT Operadora, tudo bem, Diogo? Tudo bem, Heitor? Tudo jóia. Diogo, eu também já fui algumas vezes lá para a África do Sul e sempre tem uma questão que eu não sei como é que está hoje, eu queria te perguntar para você. É quando as Uhum. pessoas chegam para a gente perguntando, mas tem alguma reserva boa, né, com hotéis bacanas na região de Cape Town, próximo a Cape Town, porque Johannes a gente tem o Pilanesberg, depois a gente tem lá em Durban, tem os outros parques também, né, dois parques bem legais, mas na região de Cape Town até então, até hoje, é sempre assim, não tem uma região bacana, né, no nível Uhum. das outras reservas. Tem alguma coisa, Sim. alguma novidade nesse? Infelizmente não, Heitor. A gente não tem. Hoje é uma das questões que realmente, para fazer um safari, o mais próximo que vai ter de Cape Town é na Rota Jardim, que eu vou dar o exemplo do Chamoari, que é ali perto de Port Elizabeth. Mas não é perto de Cape Town, né? Não é uma coisa que dá para fazer. Não dá para fazer, por exemplo, um bate e volta. As opções que tem, digamos assim, de safari, que eles chamam de safari perto de Cape Town, em geral, as pessoas acabam se frustrando muitas vezes. Mas assim, eu quero ver os animais, só tenho esse tempo aqui, eu quero fazer um bate-volta. Vale a pena, mas eu acho que aí cabe da gente explicar para a pessoa, criar a expectativa certa em torno dela, porque fala, não, é um safari, é maravilhoso, não sei o quê. Aí a pessoa vai chegar lá e vai ficar brava, né? Porque não vai encontrar a mesma experiência que tem em Pilanesberg, no Kruger, em outros lugares. Até esse Ado Elephant Park, que também fica na Rota Jardim, tem uma experiência muito bacana de safari, mas realmente perto de Cape Town, infelizmente não tem. Então continua tudo igual. É isso aí. Tá bom. Obrigado, Diogo. Tá bom? Gente, eu vou seguir aqui, senão a gente vai passar o nosso tempo, tá? Vou falar das principais cidades da África do Sul. Não todas, óbvio, né, gente, porque é muita coisa, mas eu vou começar com Joanesburgo, que é uma das portas de entrada aí dos brasileiros. Joanesburgo, se eu for falar a grosso modo, pessoal, é como se fosse Joanesburgo fosse São Paulo e Cape Town fosse Rio de Janeiro, né, em relação ao tamanho, em relação ao que cada uma delas oferece. Joanesburgo eu acho interessante porque tem a história do apartheid, eu acho que é super importante para quem vai para a África do Sul conhecer a história do apartheid. É muito recente ainda, né? O apartheid terminou oficialmente em 1994. Então, é uma história muito recente que está muito encarnada ainda em toda a sociedade sul-africana. Então, acho importantíssimo visitar o Museu do Apartheid, que eu coloquei aqui na foto para vocês, a Casa do Mandela, o Soweto, que é um bairro onde o Mandela e o Desmond Tutu viveram, que são os dois ícones aí do combate ao apartheid. Tem hotéis maravilhosos. Joanesburgo é considerada a cidade com mais árvores no mundo. São 10 milhões de árvores espalhadas pela cidade. Aqui tem as torres do Soweto, à sua esquerda abaixo, que você consegue fazer um bungee jump de lá de cima.
O Museu de Arte o Wits, que é muito bacana também, e a Praça Nelson Mandela, que fica no bairro de Sandton, que vale a pena visitar, um shopping maravilhoso, com restaurantes, e essa estátua do Mandela enorme. Separei algumas atividades aqui para fazer em Joanesburgo, que é o The Playground, que é fica no bairro de Maboneng, que é um bairro que foi revitalizado, vou falar dele mais para frente, mas é uma feira, um local fechado, onde você encontra comida, arte, roupas, tudo que você quiser da África do Sul e de outros países, inclusive comidas de vários outros países do continente africano, você encontra nesse Playground. É um lugar onde os locais vão durante o final de semana, então acho que vale bastante a pena conhecer. O Stanley 44 é como se fosse uma galeria com restaurantes, lojas de roupa, lojas de arte. Tem uma foto de um café aqui maravilhoso que tem lá, vale a pena, inclusive, quem gosta de café, vale a pena trazer café da África do Sul, que é bem gostoso. E Maboneng, que eu falei para vocês, que é o bairro que foi revitalizado no centro de Joanesburgo, hoje respira muita criatividade, os jovens estão por lá, os sul-africanos que vivem em Joanesburgo também frequentam bastante o bairro, vale bastante a pena conhecer. E Joanesburgo e Pretória são dois lugares conhecidos pela florada dos jacarandás. São muitos jacarandás espalhados pela cidade. Então, final de outubro, começo de novembro são quando eles florescem. Então, vale bastante a pena para quem está nessa época do ano por lá. E a 1 hora de distância de Cape Town, não, de Joanesburgo, fica o Nirox Sculpture Park, que a grossíssimo modo é como se fosse uma pequena Inhotim que tem ali próximo de Joanesburgo, um parque com estruturas, com obras de arte espalhadas por todo ele. Tem um restaurante maravilhoso também, então é um passeio que vale a pena para quem vai para Joanesburgo. Agora, falando de Cape Town, aqui a foto da Table Mountain, da cidade como um todo, as principais atrações da cidade, o Waterfront, que eu já falei para vocês, que é o porto que foi revitalizado no século XIX, e hoje é um dos principais cartões postais da cidade. Tem essa roda gigante lá que é maravilhosa, e essa vista da Table Mountain de onde quer que você esteja. O Zuid-Smoke Museum, que é um museu de arte contemporânea africana. Para quem gosta de arte, vale muito a pena conhecer. Ele foi construído em cima de um silo que era um silo de grãos que ficava no porto ali de Cape Town, foi revitalizado para construir esse museu. E a Table Mountain, que é os cartões postais aí da cidade, que vale a pena conhecer e subir. Uma coisa que eu recomendo para todo mundo é, se você chegou... Cape Town tem uma coisa do clima mudar muito, né? De uma hora para outra. Então, vale a pena para quem chega lá, se tiver com tempo bom, já sobe na Table Mountain. Aqui é uma vista lá de cima, para vocês terem uma ideia de como que é. E como que faz para subir? Você sobe utilizando esse bondinho. Tem algumas trilhas também, para quem gosta de fazer trilhas. E a Table Mountain é considerado um parque nacional. Então, você tem um local aberto que dá para você caminhar por lá e ver ter bastante visão de Cape Town lá de cima, e tem um café também com banheiro, tem toda a infraestrutura que o turista precisa para ter conforto quando sobe na parte alta da montanha. Outras atrações de Cape Town, Camps Bay, que é uma das praias mais famosas ali da cidade, o Kirstenbosch Gardens, que é o Jardim Botânico de Cape Town, Long Street para quem gosta de balada e bares, restaurantes, é um lugar bastante movimentado, Signal Hill, ali ao lado da Table Mountain para você ver o pôr do sol maravilhoso, e o Neighborhood Markets, que é um mercado de rua a céu aberto que as pessoas gostam também bastante, fica ali, acho que 30 minutinhos do centro de Cape Town. Bukep é um bairro malaio que foi fundado pelos malaios, então hoje é como se fosse, digamos, o nosso Pelourinho, é um lugar onde dá para essas casas coloridinhas, bonitas, e você também consegue encontrar comida malaia por lá. A Kloof Street, que é uma das ruas famosas ali de Cape Town, com bares e restaurantes, muito gostoso para passar o final do dia. Companies Garden é um dos parques que tem também na cidade. E para quem tem menos tempo, a gente recomenda aqui o ônibus vermelho, mesmo de Londres. Esse ônibus tem tanto em Cape Town quanto em Joanesburgo também. Então dá para você pegar esse ônibus e fazer várias paradas ao longo do caminho para conhecer os principais pontos. E Constantia, que é uma das vinícolas mais antigas da África do Sul, fica a apenas 40 minutos do centro da cidade também.
Nos arredores de Cape Town, a gente tem Hout Bay, Chapman's Peak, Cape Point, a praia de Muizenberg é a praia dos Pinguins, a Boulders Beach. Aqui, Hout Bay, onde você consegue fazer um passeio de barco para avistar as focas. Chapman's Peak é uma das estradas cênicas mais lindas do mundo, onde foram gravados diversos comerciais. Vale muito a pena fazer esse passeio de carro. E Cape Point, que fica a 62 quilômetros de Cape Town, que é onde a gente encontra o Cabo da Boa Esperança. Aqui são algumas das atrações de Cape Point. Você pode subir até o farol. Tem babuínos, tem restaurante, por lá também tem a vista da Praia Dias, aqui à sua direita, à sua direita, e a famosa placa onde todo mundo gosta de tirar foto do Cabo da Boa Esperança, né? Vale muito a pena conhecer esse local, remete a muitas aulas de história que nós tivemos. E Boulders Beach é a Praia dos Pinguins, onde você consegue ficar bem pertinho dos pinguins. Aqui, essa primeira foto em cima, dá para ver os turistas aqui olhando todos os pinguins que estão ali. Você tem uma estrutura bacana para poder chegar pertinho deles, óbvio que não pode descer na praia, mas dá para chegar bem perto deles, e são bichinhos bem, bem curiosos e simpáticos. E a praia de Muizenberg também está nesse caminho até o Cabo da Boa Esperança, onde, para quem quer fazer aula de surf, é um dos lugares recomendados da África do Sul. As regiões vinícolas sul-africanas, elas estão espalhadas por toda a África do Sul, principalmente nos arredores de Cape Town, mas se vocês olharem aqui, ela vai até Plettenberg Bay, vai bem lá na frente. A região vinícola do Cabo, eu vou trazer aqui 3 das cidades que são mais famosas: Stellenbosch, Franschhoek e Paarl. Franschhoek é uma cidade pequenininha, nos arredores de Cape Town, uma cidade colonizada por franceses. Você tem aqui à sua esquerda, embaixo, o trem que faz algumas vinícolas de Franschhoek, acho que vale bastante a pena para quem quer conhecer diversos lugares ali da cidade. E Stellenbosch, uma cidade universitária, tem a Universidade de Stellenbosch, que é super famosa, também cheia de vinícolas, então dá para conhecer. São cidades que têm uma arquitetura incrível, muito bonita, acho que vale a pena conhecer. Se o teu cliente tiver tempo, vale a pena ficar pelo menos 2 noites nessa região para poder aproveitar os restaurantes, fazer degustação de vinhos. Eu acho que é uma das experiências bem legais que tem na África do Sul. E algumas atividades que dá para serem feitas na região vinícola: dá para fazer piquenique, dá para fazer passeio de balão, passeio a cavalo. Tem algumas empresas que também fazem passeios com carros antigos e passeio de bicicleta. Eu já fiz esse passeio de bicicleta, é bem interessante. A região vinícola também tem ótimos restaurantes, muitos deles premiados dentro do Guia Michelin, então vale a pena explorar essa parte também da região vinícola. E aqui algumas dos destaques da região vinícola: os hotéis também têm uma infraestrutura incrível, dá para fazer degustação em muitas vinícolas. Ao total, na África do Sul, são mais 600 vinícolas espalhadas pelo país. E aqui a infraestrutura dos hotéis, para ter uma ideia para vocês, com uma enogastronomia maravilhosa. A África do Sul também, não sei se vocês conhecem, dá para fazer uma jornada por trilhos. Tem 2 trens muito famosos, luxuosos na África do Sul. Um deles, o Rovos Rail, que é incrível e faz saídas em geral de Pretória até Cape Town, e o Blue Train, a mesma coisa, são só 2 marcas diferentes, mas que têm o mesmo luxo e sofisticação. A Rota Jardim, eu não vou conseguir parar, porque meu tempo está acabando aqui, depois ainda tenho o Fernando para falar. Eu não vou conseguir parar em todas as cidades para falar, mas só trazendo os principais pontos. A Rota Jardim é uma rota cênica que vai de Cape Town até Port Elizabeth. Aqui nessa linha roxa embaixo vocês conseguem ver toda essa rota. Ela tem 750 quilômetros e você pode começar de Cape Town indo até Port Elizabeth, ou de Port Elizabeth indo até Cape Town, depende do teu planejamento. Isso eu falo de carro, né? Lembrando que a África do Sul é mão inglesa, então, para quem não se sente confortável dirigindo na mão inglesa, é importante contratar, né, um serviço para poder fazer isso. Eu dirigi, no começo é um pouquinho complicado, mas eu acho que em estrada é mais fácil. Se a gente for dirigir dentro da cidade, realmente é bem mais complicado. E aqui alguns pontos que eu trago para vocês. Port Elizabeth, que é um ponto de saída ou de chegada da Rota Jardim. Todas as cidades são litorâneas, pequenas, super aconchegantes, eu acho que vale bastante a pena conhecer. Uma das esculturas aqui do Mandela, também espalhadas pela África do Sul, o Waltzing Line, aqui em Port Elizabeth.
E as opções de safari que eu falei para o Heitor, na Rota Jardim, aqui o Chamoari, tem o Karongo também, e o Ado Elephant Park, são lugares excepcionais para fazer safari, mas eles ficam bem próximos de Port Elizabeth. Então, se você for pensar aí, são mais ou menos 700 quilômetros de distância de Cape Town. Jeffreys Bay, uma das ondas mais famosas do mundo, onde acontece uma das etapas do Campeonato Mundial. Para quem gosta de surf, não tem como deixar escapar essa oportunidade de conhecer essa onda. Plettenberg Bay, uma cidadezinha pequena, aconchegante, cheia de paisagens. Também dá para avistar baleias por lá. A Ponte Brooklands, onde tem o maior bungee jump de ponte do mundo. São 213 metros de altura. Para quem gosta de esportes radicais, vale a pena. Eu não tenho coragem. A Robert Nature Reserve, um dos pontos também da Rota Jardim, tem várias trilhas ao redor dessa reserva, vale a pena fazer uma caminhada por lá, bem bonito. O Titicaca National Park, com essa ponte aqui maravilhosa, dentro dele você consegue fazer passeio de caiaque, passeio de boia, é um dos lugares bem diferentes que tem na África do Sul, eu conheci, eu acho que vale muito a pena também passar por lá. E eu já falei também da Rota dos Vinhos lá em Cape Town, mas aqui perto de Port Elizabeth, perto de Plettenberg Bay, tem a The Platte Wine Route, que vale a pena conhecer para quem não quiser, ou quiser também conhecer algo além de Cape Town. Nages é uma das cidades mais charmosas da Rota Jardim, com essas águas claras aqui. Tem Nages na Heads, que é essa vista aqui de cima à esquerda, que dá para você ver boa parte da cidade. E George, para quem gosta de golfe, é uma das cidades com melhores campos de golfe da África do Sul. Hermanos, onde você consegue ficar 2 horas de Cape Town, dá para você avistar as baleias da pedra mesmo, então você não precisa nem fazer um passeio de barco. Tem passeios de barco também, mas você andando pelas pedras, você consegue ver as baleias. E KwaZulu-Natal, que é uma das cidades uma província onde acontece o Indaba, que é a maior feira de turismo da África do Sul. Algumas atrações aqui, a cidade de Durban, onde acontece a feira. Drakensberg, que é uma região montanhosa com lagos lindíssimos. Em algumas épocas, alguns anos já chegou a nevar em Drakensberg pela altura. Santa Lúcia, um dos recintos de hipopótamo na África do Sul. Cape Vidal para você fazer snorkeling, e os lodges, também tem lodge de safari para você fazer safari na região de KwaZulu-Natal. E para finalizar, vou falar rapidamente do Nelson Mandela, essa foto aqui em 1990, quando ele saiu da prisão. Por que a gente sempre traz o Mandela? Porque o Mandela foi o pacificador, né, da África do Sul, e a história dele está espalhada por todo o país. A gente tem esse mapa aqui da jornada de Madiba. Madiba era como ele era conhecido, carinhosamente chamado pelos sul-africanos, e eu vou trazer alguns pontos aqui da casa do Mandela no Soweto. O grafite dele em Joanesburgo, ele tem grafites, tem estátuas por toda parte, tem a ponte Nelson Mandela também em Joanesburgo. Aqui, Howick, local de captura, onde Nelson Mandela foi capturado quando ele foi preso pela primeira vez, tem essa escultura aqui de aço, que aqui no meio da apresentação você consegue ver. Em Cape Town tem a Praça Nobel com a escultura do Mandela e dos outros 3 prêmios Nobel da África do Sul. Union Buildings em Pretória, com essa estátua enorme do Mandela, e o Voting Line, que eu já havia mostrado para vocês em Port Elizabeth. E em Robben Island, pertinho de Cape Town, você faz um passeio de barco até chegar à ilha, você consegue visitar onde o Mandela ficou mais de 18 anos preso, inclusive a cela dele. Você é recebido pelos ex-detentos para mostrar a história ali daquele local. Uma coisa importante, para finalizar, todo o visitante da África do Sul precisa tomar uma vacina de febre amarela 10 dias antes do embarque. Essa vacina hoje em dia vale pela vida toda, então é só pegar nos postos de saúde e outros lugares onde você consegue emitir esse certificado. É importante levar esse certificado impresso também. Muita gente leva ele digitalmente e eles não aceitam, então é legal imprimir isso e deixar colado no passaporte. E a gente tem um número de passageiros barrados por problema com a vacina muito grande, então é uma coisa importante de mencionar para o teu cliente. E só para finalizar, as mídias sociais da África do Sul, para quem quiser acompanhar um pouco da gente, todos eles são Descubra África do Sul, tanto no Instagram quanto no Facebook, e a gente tem um canal no YouTube também com alguns vídeos que podem ser acessados por vocês. E a nossa página
do turismo da África do Sul, é saudafrica.net. Tá bom? Gente, obrigado. Agora eu vou passar para o Fernando. Se alguém tiver alguma dúvida também, Diogo, Gabriela, novamente. Sobre período para ir, tem algum pré-determinado que algum período de chuva ou não existe isso? Qualquer mês seria interessante. olha, eu acho que qualquer mês é interessante. A África do Sul não tem uma época assim de grandes chuvas ou de muito frio e tudo mais. Eu acho que isso depende de cada um dos clientes, né? No safari, por exemplo, muita gente fala que durante o inverno é mais interessante de fazer porque a savana está com a mata mais baixa, fica mais fácil de avistar os animais. Mas eu já fui no inverno, já fui no verão e sempre consegui ver, então não tem muito isso. Eu prefiro, na verdade, mais próximo do verão, porque eu não gosto de frio. Porque, por exemplo, no inverno realmente é bastante frio na África do Sul. Então, para quem vai fazer safari, por exemplo, você sai 5 da manhã ali com aquele friozinho, é complicado. Em geral, nas reservas privadas, eles têm, né, dão um cobertorzinho para você, alguma coisa assim, que acaba te ajudando com isso, mas eu acredito que não tem muito essa questão da sazonalidade. Para quem tem possibilidade, por exemplo, não tem filhos e não precisa ir na época de férias, ali julho, janeiro, dezembro, janeiro, eu sempre escolheria o mid-season, né? No meio da temporada, ali, em geral, outono e primavera, você tem temperaturas mais amenas, em geral, os valores de tudo fica mais barato. Então, a minha sugestão é essa, mas realmente não tem sazonalidade ali, não. Ah, ótimo. Obrigada. Nada. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando, eu sou executivo de conta da South African Airways e vou falar um pouquinho das rotas da companhia, dos principais diferenciais. Qualquer dúvida, se tiverem, podem me interromper a qualquer momento para perguntar. Só para antes de falar da companhia, alguém te perguntou de safari próximo ali de Cape Town, né? Agora em dezembro eu vou voltar para lá de novo e vou fazer o Aquila Safari, que ele fica lá próximo, né? Fica 2 horas de Cape Town. Então, de repente, é uma opção. Eu não sei se ele é parecido com o Kruger ou não, mas tem essa opção do Aquila Safari que está perto da região de Cape Town. Bom, a South Africa é uma companhia aérea que já existe há mais de 90 anos. No Brasil, ela está voando há mais de 50. Ela teve uma pausa aí no período pré-pandemia, né? Ela literalmente fechou as portas, globalmente falando, parou de operar. E ela retomou as suas operações em outubro de 23. E quando ela retomou as operações, ela voltou um pouco diferente de como ela operava anteriormente, né? Antes ela tinha uma frequência de voos que era diária, ligando a cidade de São Paulo até Joanesburgo, né? E quando ela voltou com uma frequência de 4 voos semanais, que é o que está operando hoje, sendo que 2 desses voos são de São Paulo até Joanesburgo, né? E os outros 2 são de São Paulo para Cape Town. Então é importante ressaltar que hoje a South African é a única companhia aérea que tem voo direto de São Paulo para Cape Town. Não? Então isso facilita para quem vai entrar por uma cidade e sair por outra, né? Dá para entrar por Johannes ou por Cape Town e fazer uma triangular. Então é a única companhia aérea que vai para a África do Sul que dá para fazer esse tipo de rota. Grande novidade é o aumento da frequência de voos agora na alta temporada. Então, do dia 8 de dezembro até dia 12 de fevereiro, a gente está aumentando a frequência para 6 voos semanais. Tá? Então, vai ficar 4 voos para Joanesburgo e 2 para Cape Town, agora na alta temporada. Importante falar que a South African é uma companhia aérea membro da Star Alliance há mais de 20 anos, então isso mostra o nível de confiabilidade da companhia aérea. Ela tem o próprio programa de milhas, que chama-se Voyager, tá? Então só o passageiro entrar no próprio site da companhia aérea, fazer um simples cadastro para se tornar membro Fidelidade. E é considerada hoje a melhor companhia aérea do continente africano, tá? Que recebe mais prêmios da África. Nossa rota para Joanesburgo é a principal ponto de entrada na África do Sul, né? A partir de Joanesburgo, que a South African conecta para os demais destinos onde ela opera atualmente, que basicamente se concentram dentro do continente africano e também na Oceania, que eu vou mostrar nos próximos slides.
E a novidade é a nova frequência, né? Então, a gente tem hoje a frequência de segunda e quinta-feira. Com o aumento dela, a gente vai incrementar os voos também para quarta e domingo. Cape Town, operando com frequência de 2 voos semanais. Interessante aqui, o principal diferencial é o tempo de voo, então são só 7 horas e 35 minutos. Então, por se tratar de um voo internacional, é um voo relativamente curto, né? Então, eu até brinco com o pessoal que dá para fazer um bate e volta no final de semana para Cape Town. E a gente opera de terças e sábados para lá. Então, aqui só um resumão para mostrar que a gente vai ficar com 4 voos para Joanesburgo e 2 para Cape Town. Aqui também é uma outra tela que mostra um resumo dos dias da semana que a gente vai operar. Só de sexta-feira que não vai ter operação para a África do Sul. Aqui é um destino também que a gente gosta de destacar, que é Perth, na Austrália. A gente tem essa rota para lá. Hoje, a rota mais curta para se chegar na Austrália, saindo do Brasil, é passando por Joanesburgo, né? A gente tem uma frequência de 5 voos semanais de Joanesburgo para Perth. Os voos que partem do Brasil conectam com esses voos que vão para a Austrália, então é uma bela opção para o passageiro que quer ir para a Austrália. Aqui é uma novidade, a partir do dia 4 de novembro agora a gente está voando para Botsuana, na cidade de Gaborone, com 2 frequências diárias a partir do dia 4 de novembro. Outra novidade é Ilhas Maurício, além dos voos que a gente tem partindo de Joanesburgo, que já são os voos default, né, o padrão, a gente vai ter os voos saindo da Cidade do Cabo até Ilhas Maurício também. Tem muito passageiro que às vezes não quer passar por Joanesburgo, então ele quer fazer um casado Cape Town, Ilhas Maurício, então ele vai ter mais essa opção a partir do dia 9 de dezembro, com uma frequência de 3 voos semanais. Aqui são todos os voos, todos os destinos, aliás, que a South African opera atualmente, né? Então tem os voos considerados domésticos dentro do país África do Sul, que é Durban, Port Elizabeth, Cape Town e Hoedspruit, que fica dentro da região do Kruger, né? Esse trecho operado pela CEMER. Então sempre é importante emitir esse trecho junto com o bilhete South African, até para que a franquia de bagagem se mantenha a mesma desde a cidade de origem até o destino final. E os voos regionais dentro da África, né? Então tem Ilhas Maurício, Lagos na Nigéria, Abidjan, Accra, Harare, Vitória Falls, Windhoek na Namíbia, que é um destino maravilhoso também, Lusaka, Lubumbashi, Dar es Salaam na Tanzânia, que é um destino de praia que a gente começou a operar recentemente, Kinshasa e Gaborone, Botsuana, que a gente vai começar a operar agora em novembro. Além de Perth, na Austrália, que está na Oceania. Dentro do Brasil, temos acordo de code share com a Gol, saindo das principais capitais brasileiras. De novo, importante emitir o trecho doméstico junto com o bilhete South African para que a franquia de bagagem se mantenha a mesma. O avião que vem para o Brasil é Airbus 330, oferece 2 classes de serviço, com 46 assentos na classe executiva e 203 na classe econômica. Não tem primeira classe ou classe premium, tá? Ou econômica ou executiva. A classe executiva, a configuração dela é 1, 2 e 1, então isso faz com que todos os assentos dê acesso ao corredor, todos os assentos reclinam 180 graus, ou seja, vira literalmente uma cama, tem um cardápio desenvolvido por um chefe sul-africano, é oferecido uma necessaire com meia, escova de dente, tapa-olho, enfim, tem todo aquele diferencial que uma classe executiva oferece. Classe econômica, todos os assentos com telas individuais, como a gente vê na poltrona aqui, na foto aqui do lado. A configuração dela é 242. Também tem um cardápio desenvolvido por um chefe sul-africano. E um diferencial que o talher é de inox, né? A gente gosta de destacar isso porque, por ser um serviço de classe econômica, esse é um diferencial. Tem companhia aérea hoje em dia que está colocando talher de plástico ou mesmo de madeira, né? Então a gente considera isso como um diferencial. E todo passageiro que emite o seu bilhete na classe econômica, ele tem a possibilidade de fazer um upgrade para a classe executiva, tá? Aí ele tem 2 possibilidades. Uma, através de um sistema que nós chamamos de Step Up. Step Up, o que que é? Após ele fazer a emissão do bilhete dele na classe econômica, ele pega o localizador, entra no site e ele oferece um lance, tá? Esse lance, ele vai saber se ele foi contemplado ou não 2 dias antes da viagem. Se ele foi contemplado, aí sim ele faz o pagamento do lance e faz o upgrade para a classe executiva. Quanto que tem que dar de lance para conseguir esse upgrade? Geralmente, 500, 600 dólares já é possível, mas eu já vi casos a partir de 300 dólares o passageiro conseguir fazer esse upgrade. Vai depender muito da ocupação do voo naquele dia, né? E uma segunda possibilidade é, às vezes sobra lugar na classe executiva no momento do embarque,
próprio pessoal do check-in oferece essa possibilidade de fazer o upgrade, faz o pagamento na hora e faz o upgrade de cabine. E aqui eu vou passar um vídeo rapidinho para mostrar um pouquinho do serviço na cabine executiva. Bacana, né? Dá para viajar com bastante conforto. Classe econômica. O passageiro que optar em fazer a marcação de assento de maneira antecipada na classe econômica, ele tem um custo de $30 por trecho por passageiro, tá? E na saída de emergência, que é aquele assento que tem mais espaço, o custo é de $80 de marcar de maneira antecipada. Se ele não marcar de maneira antecipada, ele consegue marcar no momento da abertura do check-in, que acontece 48 horas antes do horário do voo, só que ele fica sujeito ao que estiver disponível naquele momento. Sala VIP, todos os passageiros que viajam em classe executiva ou que sejam pelo menos nível Silver no Voyager, que é o programa de milhas da companhia aérea, têm acesso à sala VIP, tanto aqui no aeroporto de Guarulhos, como na conexão em Joanesburgo ou no aeroporto de Cape Town, tá? Aqui em Guarulhos temos uma parceria com o Banco Safra, então utilizamos a sala VIP do Banco Safra. E em Joanesburgo e em Cape Town temos sala VIP próprio da South African, tá? Lá temos dois tipos de sala VIP, uma que chamamos de The Lounge e uma segunda que chamamos de Lifetime. A Lifetime, que é uma sala... Pois não, pode falar. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Mesmo quem faz o upgrade por esse leilão vai ter acesso à sala VIP? Sim, vai ter. Tá, ótimo. Vai ter. E a questão da franquia de bagagem, como é que tá essa questão quando é classe econômica e classe executiva embarcando no Brasil? Tá no meu último slide, eu vou falar disso. Ah, perdão, antecipei. Tá bom. Imagina, Obrigada. fica tranquilo. Então a Lifetime, que é uma sala um pouco mais exclusiva, todo passageiro Lifetime Platinum ou Platinum, que são os dois maiores níveis do Voyager, tem acesso a essa sala VIP, que ela é um pouco mais exclusiva, tá? E os passageiros que viajam em classe econômica, eles também podem acessar a sala VIP em Joanesburgo ou em Cape Town, tá? Mediante o pagamento de uma taxa de $80 na The Lounge e de $180 na Lifetime. Ele paga lá na hora e tem direito de permanecer 4 horas dentro da sala VIP de lá. Aqui são fotos da sala VIP de Johannesburg, então tem bar, tem buffet, tem sala privativa, tem sala de reunião, então é uma sala bem espaçosa, dá para ficar com bastante tempo lá, com bastante conforto, né? Tem chuveiro também na sala VIP, se o passageiro quiser tomar um banho, tiver com esse tempo, ele tem essa possibilidade também. Esse é o programa de milhas, que é o Voyager, então ele tem 5 níveis, né? O nível Silver, que já é o segundo nível, o passageiro que acumula 30 mil milhas já se torna Silver, e a partir daí já tem acesso à sala VIP, independente da classe que ele estiver viajando. Todos os bilhetes podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros, sem valor mínimo de parcela em todos os cartões, tá? Então, só reforçando aqui de novo que hoje a South Africa é a única companhia que voa para 2 cidades na África do Sul, que é Johannesburg e Cape Town. E aí, respondendo a pergunta, franquia de bagagem, 2 peças de 32 quilos, tá? Para voo saindo do Brasil, independente da classe que foi emitido o bilhete. Então, da econômica mais promocional até a classe executiva mais cara, são 2 peças de 32 quilos. Então, é importante falar isso, porque esse é o principal diferencial da South Africa. Se eu não tiver, não tem outra companhia aérea hoje saindo do Brasil com essa franquia de bagagem, né? Então, é um baita diferencial, 2 peças de 32. E nessa bagagem despachada, para quem gosta de vinho, né, a gente pode trazer até 16 garrafas de vinho dentro da mala.
né? Então vale a pena super comprar vinho e trazer lá. Eu acabei de voltar, voltei com 4 garrafas. Queria trazer mais, mas não coube na minha bagagem. E só reforçando de novo que o Diogo falou, a vacina contra a febre amarela ela é obrigatória para todos os passageiros que saem do Brasil indo para a África do Sul. É importante levar impresso, como ele falou. E só para finalizar, vou passar um vídeo bem rápido aqui para mostrar um pouco do atendimento da África do Sul, da South Africa. É isso, gente. Finalizando. Legal esse vídeo, né? Bom, Fernando, tem uma pergunta no chat da Maria Clara Nunes. Ela pergunta: algum plano da SA de sair voo do Rio de Janeiro? A ideia da South Africa, nesse primeiro momento, é continuar aumentando a frequência de voos para São Paulo, a princípio. A gente aumentou agora para o período da alta temporada, né? Se a gente conseguir uma boa ocupação nesses voos, a tendência é que se mantenha essa frequência de voos, né? E até ela chegar a se tornar diária. E também uma outra coisa que a princípio vai acontecer é a abertura de novos destinos, né? Não aqui no Brasil, mas a prioridade é abrir na China, destino na China, na Tailândia, na Índia. Então, aos pouquinhos ela tá voltando a crescer, mas dentro do Brasil ainda não tem nada no radar assim para voar para outra cidade dentro do Brasil. Certo, perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida? Quero só fechar com muito rapidinho, tá, gente? Porque já tá meio extenso hoje. Mas assim, até para o pessoal que está aqui, os convidados, que é a África do Sul, é um destino que a gente ama muito. E dentro da empresa a gente tem um conhecimento agregado no sentido de conhecer, já fizemos Johannesburg, já fizemos Mavic, Kruger, algumas várias vezes, Cidade do Cabo, Rota Jardim, região vinícola, já alugamos carro, já fizemos muitas coisas. Então a gente tem condição de passar uma qualidade aí, não só nos produtos, mas também uma qualidade de conhecimento e de informação. Eu, pessoalmente, fizemos o Rovos, eu fiz agora mês passado, inclusive. Eu fui e voltei na executiva da South Africa. Tá bem organizadinho, tá bem legal.
A única coisa é que, se eu prefiro, eu acho sempre melhor quando a gente consegue fazer o voo direto, sem ter que fazer conexão, né? Mas se fizer conexão como eu fiz, que eu embarquei em Joanesburgo para a Cidade do Cabo, para pegar o voo Cidade do Cabo São Paulo, tomar cuidado para que seja uma conexão longa, por causa de todo o processo lá, imigração, raio-x, aeroporto. É interessante que seja uma conexão um pouco longa, tá, gente? Assim, não menos do que 3 horas. Foi esse o sentimento que eu tive. Mas, muito legal, bacana. Então, tamo aí. Perfeito, pessoal. Então, Fernando, Diogo, obrigada pelo tempo de vocês. Mais uma Obrigado a vez vocês aí pela aí. oportunidade. Obrigada. Estamos abertos Obrigada, aí, caso pessoal. vocês tenham algumas dúvidas aí depois, também pode mandar uma mensagem para mim, para o Marcelo. A gente está à disposição aí para ajudar vocês com o que for preciso. Perfeito, pessoal. Então, obrigada a todos pela presença e um ótimo dia. Para vocês também. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.